Então, bora lá. Antes de mais nada, boa noite para vocês. Agradecer aí a presença, agradecer a curiosidade, né, de conhecer um pouquinho do que a gente faz, arrumar um pouquinho de conhecimento, né, saber se isso é para vocês, não é, né? Eu fico bastante feliz que vocês tenham interesse, né, ainda que não sabe muito bem o que está acontecendo, mas é assim mesmo. Falando de tecnologia, nossa área, né, tecnologia é um negócio muito amplo. Pensando em pandemia, o negócio ficou um pouquinho mais é, é, exigente, né? Porque hoje tudo tá sendo com base no que a gente está aí na tecnologia. Então, espero que a gente consiga aí falar algumas coisas, bater um papo aí sobre alguns aspectos do assunto, né? E também vincular com os nossos cursos, né? Já que os nossos cursos, eles hoje nós formalmente temos 4 cursos de tecnologia, né? Que é o curso de ciência da computação, o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, o curso de jogos digitais e o curso de sistemas de informação. Então, ó, já para vocês saberem aí que tem uma gama de opções aí, cada um tem uma pegada, tem um viés, e a gente vai falando aí ao longo da nossa discussão. Então, mais uma vez, boa noite, obrigado por vocês comparecerem. Aí, obrigado ao Felipe também pelo convite aí, para estar proporcionando isso para vocês. Tá? E vamos tocar o barco. Antes de mais nada, só para vocês saberem um pouquinho de mim, um pouquinho o que eu faço, né? Eu gosto muito desse ambiente de startups, então eu digo que sou startupeiro, gosto de tecnologias disruptivas, né? Inteligência artificial, blockchain, internet das coisas, tudo que está aí mais em voga hoje, já é uma área de estudo já de alguns anos. Supervisor aí de legal techs, agrotechs, participo aí como co-diretor da maior aceleradora de startups no momento pré-seed do mundo, que é o Founder. Também organizo no Brasil, mais especificamente aqui em Brasília, o Space Apps, que é a maior maratona de inovação do mundo. É literalmente é, com o apoio da NASA. Né? Sou docente, pesquisador, gestor educacional, faço aí um doutorado em mecatrônica. Hoje, eu sou o coordenador dos cursos de tecnologia, tá? Que é o que eu falei, o curso de ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, jogos digitais e sistemas de informação. Também coordeno aí o nosso laboratório de Legal Techs, Law Techs, porque a gente tem um projeto junto com o curso de Direito para gerar negócio, para gerar startups, para gerar situações de negócio entre tecnologia e direito que hoje está ficando um pouquinho mais comum. Já tem algumas ferramentas aceitas pelo judiciário, já tem muitas ferramentas rodando aí como teste, então a gente tem um projeto tecnologia e direito para estar nessa pegada. Também a gente está aí, a gente promove um programa de pré-aceleração de projetos, por quê? Porque o UDF ele tem uma pegada muito de inovação, de empreendedorismo, então a gente incentiva não só os nossos alunos, né, os egressos, a comunidade, funcionários. Então a gente criou esse projeto exatamente para dar um pouco mais de base para que os projetos que passem por nós, né, institucionalmente falando, ele consiga ir para o mercado de uma forma um pouquinho mais madura. Também coordeno o que a gente chama de LabTech. Olha aí, ó, a Raíssa falando aí do CNJ. Não só o CNJ, mas o STF, que tem o projeto Victor aí, se não me engano. Tem a Luzia, ou algum Lúcia, alguma coisa assim. Tem já algumas coisas interessantes aqui em Brasília.
e ainda a gente fala de dados abertos, que também já tem uma melhoria, falando do judiciário, o PJE, que já tem algumas coisas que já tem possibilidades de melhoria, o TRF essa semana abriu um edital para exatamente para estar tratando desses assuntos um pouco mais complexos dentro do judiciário. Então, assim, tem muita coisa. E aí, dentro dessa pegada também de produzir soluções, a gente tem o que a gente chama de LabTech. Para que ele serve? Basicamente, é para incentivar os nossos alunos, principalmente os de tecnologia, a criar soluções. Né? O que é isso? Ah, é uma fábrica de software? É um laboratório? Não, é um momento que a gente tem alunos para produzir soluções para o mundo real. Só para vocês terem noção, no semestre passado, que a gente está fechando já esse semestre, é um aplicativo para os próprios alunos para a questão de encontrar estágio. Ah, pode ser a coisa mais boba, mas calma aí. Se você chegou na instituição agora, se às vezes não sabe de onde vem, para onde vai, que a gente tem uma central de estágios para organizar isso. Então, assim, é nesse tipo de situação que a gente está nessa pegada do LabTech e patrocínio, parcerias de empresas do mercado de Brasília, para que vocês também tenham um contato um pouco mais profissional. Então, a gente criou isso, isso aí para dar uma base um pouco mais interessante aos nossos alunos. E integrar com alunos de outras áreas também. A gente entende que tecnologia ele é meio. A gente dá suporte ao design, a gente tem projeto com o pessoal de saúde, né, o próprio pessoal do direito, administração, então, assim, tem muita coisa acontecendo. No meio disso tudo, também sou servidor público, né, trabalho com gestão pública também, dentro da área de tecnologia, trabalho aí no Hemocentro de Brasília, sou responsável pela questão de desenvolvimento de software de lá. Ainda, no final de tudo, sou pai, né, bastante coruja, e nas horas vagas a gente respira, dorme, come e tem outras coisas de vida. Então vocês podem ver que eu sou uma pessoa bastante inquieta e bastante curiosa para as coisas e me envolvo com bastante coisa. A gente tenta, viu, Marcos? A minha média de sono por dia, numa média boa, é de 5 a 6 horas. Isso ainda eu faço atividade física nesse meio do caminho, né? Então, já tenho um doutorado que já me consome um tempo razoável. Tem aula, sou docente dos nossos cursos também, né? Então, que isso, Felipe. Então, assim, a gente vai organizando o dia do jeito que dá, da forma que é permitida, né? Mas por quê? Porque tecnologia é isso. Tecnologia é um negócio que hoje é verdade, talvez amanhã não seja tão verdade assim. O que é novo hoje, amanhã já ficou um negócio mais velho, já está obsoleto, né? Então eu gosto dessa bagunça do dia a dia, apesar de ser cansativo, né? Mas eu gosto e passo isso dentro de sala de aula, né? Inclusive nesse momento que a gente está de pandemia, as coisas não pararam, a gente aí produzindo soluções, a gente por meio também não só do esforço do nosso curso de tecnologia, mas da instituição como um todo, ganhando o prêmio IEL para soluções para estágio, essas coisas assim. Então, a gente está o tempo todo correndo atrás das coisas, né? Caso venham aí a ser nossos ingressantes aí, nossos calouros, vocês vão começar a entender que tem muita coisa acontecendo na instituição. Só para vocês terem noção do curso de tecnologia, a última palestra, bate-papo, webinário que a gente fez era para mostrar o mercado europeu, para falar do mercado europeu de tecnologia. A gente trouxe um palestrante que estava literalmente ao vivo da Bélgica no momento que a gente estava batendo papo. Então, a gente está aí a todo instante falando sobre essas coisas, tentando trazer assuntos. Nossos docentes, todos atuantes no mercado de trabalho, não só na área acadêmica, então isso faz uma certa diferença na questão
passar conteúdo, tentar mostrar para vocês, olha, a prática é essa, né? E o mercado real é esse, acadêmico é esse, e a gente tenta aliar essas coisas. Então, isso é só um pouquinho aí da introdução do que a gente tem de interessante para falar. Então, passar um videozinho para vocês aqui, coisa rápida. Logo após construirmos os primeiros computadores para executar cálculos matemáticos, nós tentamos programá-los para resolver problemas mais complexos. Foi aí que surgiu a inteligência artificial, e funcionou muito bem, por um tempo. Nós construímos uma máquina poderosa que podia diagnosticar certas infecções e prescrever medicamentos melhor do que qualquer outro médico. E também construímos um computador que poderia vencer qualquer ser humano no xadrez. Porém, eles não conseguiam encontrar o diagnóstico de outras infecções ou dominar algum outro jogo. É que quando os cientistas tentaram construir computadores que tivessem sucesso em diferentes tarefas e ambientes, eles rapidamente encontraram um grande desafio. Seria necessário escrever extensas linhas de código para que o computador conseguisse solucionar até mesmo noções básicas de lógica, como identificar um objeto. Portanto, ao mesmo tempo que os cientistas conseguiam encher um computador com regras, dados e poder de força bruta, faltava algo muito importante no campo da inteligência artificial: uma inteligência artificial generalizada. Então, um grupo de pesquisadores suíços decidiu tentar de novo, começando por entender o que faz com que certos humanos sejam inteligentes em primeiro lugar. Não faltaram diferentes teorias. Alguns especialistas definiam inteligência como uma coleção de diferentes habilidades em diferentes áreas. Outros pensavam na inteligência como uma habilidade comum, genérica, que se manifesta de muitas maneiras diferentes. E outros imaginavam que a inteligência tem mais a ver com o que você sabe, ou ainda a sua capacidade de aprender coisas novas. Os pesquisadores decidiram então pegar o tema comum entre todas essas teorias e tratar a inteligência como uma medida de sucesso, ou seja, de maneira geral, algo capaz de alcançar diferentes objetivos em vários diferentes ambientes. Eles então combinaram esse novo entendimento da inteligência humana com os novos avanços da computação, a fim de projetar um novo tipo de inteligência artificial. Uma com programas menores e mais flexíveis, que, em vez de se encherem de regras, concentravam-se em aprender sozinhas. Dessa maneira, os computadores criam seu próprio método, testando todas as opções disponíveis e mantendo somente as que maximizam seu sucesso. Um sistema baseado nessa abordagem é o AlphaZero, que pode não apenas vencer os melhores programas de xadrez, como também aprender a jogar e vencer Go, um jogo muito mais difícil e complexo. E não é só na área de jogos que isso acontece, não. Um sistema de inteligência artificial baseado nessas mesmas técnicas recentemente aprendeu para identificar doenças oculares melhor do que os melhores oftalmologistas do mundo. E os pesquisadores não estão programando esses sistemas diretamente. Os sistemas estão descobrindo sozinhos como ter sucesso. Por isso, ainda não sabemos ao certo por que essa nova inteligência artificial é capaz de se sair muito melhor do que sistemas anteriores e humanos. Para outros pesquisadores descobrirem. A Fundação Nacional de Ciências da Suíça financia os... Beleza. O videozinho foi para a gente começar um pouquinho da discussão, né, sobre o tema que a gente imaginou aí, que a gente quis abordar, né, que é algo que todo mundo fala hoje, que falam como se fosse a coisa mais inovadora do mundo, mas não é tão inovador. Deu para ver no videozinho aí que não é um negócio
tão novo assim. Talvez hoje ele seja mais moda, ou talvez hoje, talvez por conta de poder computacional, né? Para quem conhece um pouquinho aí de computador, quando ele foi criado, a melhor coisa na vida que ele fazia era cálculos matemáticos. Hoje, eu tenho condição de processamento para criar uma inteligência artificial autônoma. Então, isso é aqueles nossos filmes, a não ser a idade de vocês, né? Acredito que vocês sejam um pouquinho mais novos do que eu, apesar de eu não ser tão velho assim. Aqueles que a inteligência artificial ela começa a dominar humanos, porque os humanos são incoerentes com eles mesmos, tal. Hoje isso é possível. Para quem gosta de pesquisa, a gente tem computação quântica, que hoje já temos testes, bastante testes. Quem acompanha aí o mercado, sei lá, de inovação, eu tenho uns carros autônomos, então você tem uma parte de inteligência artificial aí no meio do caminho, né? Mas o termo em si, ele é lá da década de 50, né? De 1956. Hoje é legal falar, nossa, inteligência artificial, o que é ser humano, o que não é, o que é computador, será que o computador domina as pessoas? Hoje fica muito nessa vibe de e agora, né? Vocês acreditam que, brincando aí com as nossas coisas que a gente tem de tecnologia, o que vocês conhecem, eles acreditam que as máquinas dominam o mundo? O que vocês acham? Sim? Medo, sim. E, Gabriel, talvez nem futuramente, porque o que impedia, muitas das vezes, a gente criar coisas era a questão computacional, era o limite da computação mesmo, né? Para quem acompanha o dia a dia, por exemplo, para quem é um pouquinho mais velho, acompanhou os pais aí fazer imposto de renda no papel. Imposto de renda no papel era o caos. Hoje, você tem o governo, e ó, o governo normalmente ele é um pouco mais atrasado em relação ao mercado, né, o mercado privado. O governo já processa no Brasil imposto de renda muito mais rápido do que era, sei lá, 15, 20 anos. Né? E hoje é tudo digital, o cruzamento de informações é mais fácil, descobrir padrões para pegar. Aí tem esses desvios, né? Ter que recarregar, por quê? Porque tem gente que arruma jeito de burlar. Infelizmente, em tecnologia, a gente não diz que nada, a gente sempre diz que nada é 100% seguro. Se alguém falar para vocês que algo em tecnologia é 100% seguro, já vira as costas, já desconfia. Só para vocês terem noção. A NASA, né? NASA, agência lá americana, aeroespacial, pai tal, né? NASA, não é qualquer pessoa, NASA. Ela foi invadida com uma placa lógica pequenininha, que dá um palmo de tamanho, talvez menos, que é o Raspberry Pi. E aí? Será que a NASA é tão ruim assim de segurança? Já tentaram entrar no Pentágono. Sério que a tua solução é 100% seguro para tudo? Né? E isso, questão de ataque. Fora os erros lógicos mesmo. Que parte da inteligência artificial é programação, é computação lógica, né? Você fazer ou não, ou quando não fazer, o porquê, coisas assim. Né? Então, isso a gente vê bastante nos nossos cursos. Por quê? Porque é a base para tudo. Né? A gente costuma brincar que você não precisa ser o exímio programador na linguagem X. Não, você precisa saber de lógica. Por quê? Porque tem muito furo na maioria dos sistemas que a gente tem hoje. E que bom que tem, porque aí a gente tem mercado, a gente tem emprego. Né? Felizmente ou infelizmente. E aí pega, sei lá, os DEFTRANs da vida, principalmente sistemas governamentais, é um pouco mais complicado,
porque o processo de desenvolvimento ele não é tão tradicional assim, né? Ele não é tão organizado na grande maioria das vezes. E participo dos dois lados da moeda, né? Eu presto serviço tanto como pessoa física para uma empresa privada, consultoria e trabalho dentro do governo, né? Sou servidor público também. Então a gente entende que obrigar, por exemplo, o aluno ir no DFTrans, a pessoa para recarregar alguma coisa no sistema X, é parte de um ajuste porque o sistema tem uma falha, tem um furo. Né? E imagina vocês se tivesse uma inteligência por trás que corrigisse isso. Vocês sabiam que já tem inteligência artificial que já criou sua própria linguagem de programação e programou nela? Nossa, Thales, só isso mesmo? É. A gente já tem condição suficiente de ter inteligência artificial dessa forma. A inteligência artificial é um negócio louco, é massa. Só que aí vem a pergunta: qual é a importância da inteligência artificial? O que vocês acham? Qual é a importância dela hoje? O que vocês têm em mente quando fala, putz, se essa inteligência artificial é importante, é no quê? Em que aspecto? Vocês conseguem citar pelo menos um? Praticidade? Praticidade é um bom aspecto. Quem mais? Solucionar problemas? Sim. Autonomia, cara, acho que hoje a maioria das informações, das soluções que a gente tem, é a questão da autonomia, a precisão que a Raíssa está colocando é interessante, porque hoje a indústria, ela usa muito dos robôs, essas coisas assim, exatamente por conta da precisão. Comodidade, sim, a gente pode botar alguém para fazer alguma coisa sem a gente precisar. Por exemplo, a gente usa inteligência artificial com internet das coisas. Né? Imagina vocês terem uma geladeira na casa de vocês inteligente o suficiente para identificar o que tem, para identificar o que você precisa e fazer o pedido no mercado, devolver e você não ter que nem saber o que está acontecendo da geladeira. Então, para quem gosta aí dos sensacionalismos, já tem alguns anos já que botaram aí a Siri para conversar com a Alexa, para conversar com não sei quem, pegar todas esses nossos ajudantes digitais aí para conversar. Cara, como assim? E é possível. A gente já tem condição, já tem muita, muitas ideias em prática já vinculado a essas coisas. Não está longe mais, não é uma conversa de que vai ser daqui, sei lá, 10, 20 anos, 30 anos. Quem é mais velho aí é o De Volta para o Futuro, né, que eles fizeram aí lá na década de 80, sei lá, 70, alguma coisa assim, e tentaram prever como seria o futuro, e parte das coisas que eles colocaram não existe, parte não, e tal. Então, assim, é um negócio extremamente interessante. Ele ajuda, ele otimiza a gente. Não vejam só pelo lado ruim, né? Vai dominar o mundo, vai dominar as coisas. Ou, eu pensando em automação, e você deixar parte de uma decisão para uma IA, essa questão da Alexa, por exemplo, você botar todos os seus ativos em casa, luz, tomada, TV, ar-condicionado, qualquer coisa, para controle dela. É possível? É possível. Então, hoje a gente já tem essa condição e, dependendo para onde você estiver, é importante, é interessante. Claro, eu não vou, eu vou botar tudo o que tem possível na minha casa. Tá, eu preciso? Não sei. Vai ficar caro pra caramba. Tem que lembrar que ainda as coisas não são tão acessíveis assim, né? Tirando parte das soluções populares aí, que estão mais populares, mas tem muita coisa que não é tão simples assim. Então, a importância a gente pode colocar aí a ideia de automatizar o que é repetitivo,
pensar em descoberta a partir de dados, aí a gente vem com uma outra ideia, que é o que a gente chama de Big Data, né, ou Big Data, que é esses dados massivos. Hoje tudo é dados, tudo são dados. Tudo que a gente gera tem alguém armazenando, né? Está armazenado em algum lugar. Então, como é que a gente acha padrões? Como é que, sei lá, a Netflix sabe que vocês gostam do filme X da série Z, que vocês não vão gostar de outro? Né? Ele vai entendendo de acordo com o que você vai assistindo, de acordo com o que você pesquisa, os perfis e tal, ele vai começando a sugerir, ele vai começando a entender o teu gosto e vai andando. Né? Então, isso começa a fazer um certo sentido para otimizar. Imagina que antigamente, talvez vocês não são dessa época, e ela existiu, a gente ia para um local físico para tentar escolher um filme, né? Não era streaming, era uma mídia gigante, né? Que era o VHS, e a gente tinha que torcer para o filme ser bom. Não tinha nem muito esse conceito de série, não. Tinha que torcer para o filme ser bom. E se ele não fosse, perdeu. Perdeu grana, perdeu tempo, né? Ficou puto, ficou revoltado porque não era aquilo. Mas você foi lá para o outro falou que era bom. Mas o referencial é o outro. Olha que legal. Hoje a inteligência artificial, ela entende a tua especificidade. E começa a te sugerir coisas. Começa a se adaptar de acordo com o que a gente chama de aprendizagem de máquina, né? E começa, opa, vamos pegar os dados, vamos trabalhá-los, vamos entender o que eles fazem, o que eles não fazem, o que a gente precisa, o que não precisa, vamos encontrar padrões. Tem um bem clichê, quando a gente fala de Big Data, de dados massivos, que é o fralda num supermercado está do lado de bebidas alcoólicas, de uma cerveja, por exemplo. Vocês conseguem entender qual que é o vínculo de um com o outro? Por que seria interessante eu botar um do lado pro outro? Um do lado do outro? Vocês conseguem imaginar o porquê que às vezes o mercado te induz, ou sem querer ele te induziu, sem querer, entre aspas, né? Ele te induziu a fazer isso, a ter esses dois produtos um do lado do outro. Esse é bem clichê porque entende-se o quê? Que uma fatia maior do mercado que é masculina, que ela consome mais bebida, e aí um determinado momento X, que normalmente é uma madrugada, um momento mais específico, tem um recém-nascido em casa, que ele vai comprar uma fralda, compra uma fralda, passou no meio do caminho, ou do lado, ou próximo, bebida. Já que eu estou comprando a fralda, estou levando outro. Eu estou te induzindo por meio dos seus gostos, por meio de um certo padrão habitual seu de vida. Você ia levar um, agora você está levando dois. E toda vez que você for, deixa eu aproveitar, já estou resolvendo um. Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente bota no nosso dia a dia, que às vezes pode ser bobo, mas não é. Trazendo um exemplo dos streams aí, hoje ela otimiza nosso tempo de vida. Quando você abre, já te sugeriu X, trocentas séries, filmes e tal, e o que você pode gostar, o que não é, o que é novo, o que é velho, ele já está otimizando sua vida. Antigamente não. Antigamente a gente tinha que se lascar todinho para ver, para entender, para ver se não, aí não dá, nem sempre estava certo. Aí a gente consegue analisar esses dados com uma maior profundidade, aí a gente entra também no contexto de redes neurais, e quando a gente fala, por exemplo, de redes neurais, a gente tem algumas disciplinas básicas dentro da tecnologia, dentro dos nossos cursos, de forma geral, que é para trabalhar exatamente esse pensamento de como as redes neurais elas trabalham. Não é só programação, tem o que a gente chama que é a estrutura de dados, para estar pensando nessa situação, em como você pode produzir. Se você fosse produzir, aí independe da ferramenta, mais o raciocínio.
né? Então, para pensar em padrões, em precisão, máximo de dados, pensa em, sei lá, em redes neurais, mais ou menos assim. Você vai todo dia casa-trabalho, pelo caminho X. Só que naquele dia, pega, por exemplo, a ideia do Maps. Um dia X, ele te dá o maior caminho, porém, ele chega mais rápido. Ele começa a fazer algumas análises, claro, que nos maps da vida, nos Waze aí, é mais objetivo, mas seria mais ou menos isso. Ela vai começando a aprender com alguns padrões, e ela aprende porque a gente já pré-definiu esses padrões com base em uma série de lógicas aí. Então, putz, vou falar de inteligência artificial, então esqueço programação, esqueço lógica. Não, de jeito nenhum. Você vai usar muito mais. E outra, quem gosta de matemática, então, basicamente, ele vai estudar, e tem muitas técnicas dentro da inteligência artificial, aprendizado de máquina e tal, que trabalham muita matemática de uma forma pesada. Mas eu preciso hoje de matemática para sair do outro lado? Não necessariamente. Claro, se eu souber, já é melhor. Só para vocês terem noção, hoje o mercado, que é o tal do cientista de dados, o analista de dados, tem muito profissional que teoricamente era para ser tecnologia, mosquito, que era para ser tecnologia, que hoje ele é um estatístico. Aí você vê o cientista de dados, aí você fala, putz, é um cara de tecnologia. Não, às vezes é um estatístico. Por quê? Porque a gente tem algumas linguagens no mercado que elas são mais enxutas, que elas foram feitas para serem práticas mesmo, para determinados objetivos, e a gente sai do outro lado mais rápido. Por quê? Porque às vezes o que mais vale é o raciocínio. Nem sempre ferramenta, linguagem vai resolver todos os nossos problemas. A gente tem que entender daquilo que a gente está fazendo. E a gente prega muito isso porque é o que o mercado coloca. Pensa que se hoje é a linguagem A, você, pô, eu só sei essa, só sei a linguagem A. Amanhã o mercado te oferece mais com a linguagem B, aí você, não quero não, porque eu só sei a linguagem A. Não, calma aí. Podemos dar uma ajustada nisso aí, né, para que a gente possa cada vez mais entender que tem uma base para tudo e que a gente sai do outro lado. E aí, como funciona? Basicamente, aprender, raciocinar, perceber, vai decidir, né? Quem assistiu aí o filme Eu, Robô, que é do Will Smith, que é um pouco mais antigo, e a maior revolta dele contra as máquinas é porque a máquina olhou para ele, olhou para a criança e entendeu que num acidente ele tinha uma maior probabilidade de sobreviver do que a criança, e aí a criança morreu afogada e o robô salvou ele. E aí a maior revolta dele é exatamente a máquina deveria salvar a criança, não ele. Só que a probabilidade, aí de forma, decisão lógica dos fatos, é mais ou menos isso. Né? A questão do match aí com os dados, se usa esse, se não usa, se tal, como usa. Né? A gente tem ferramentas aí para o lado da contabilidade, que já facilita aí o uso, ou o processo como um todo, ele já começa a ficar mais automatizado, mais otimizado, mais preciso, né? Que a gente tem que entender que a gente faz, sei lá, é 1000 vezes mais lerdo e talvez mais impreciso do que a máquina. É o que, normalmente eu brinco em sala de aula com alunos do direito, né, que o aluno do direito, ele chega lá e ele fala, e o direito isso, o direito aquilo, aí você chega assim, cara, você sabia que o que você vai aprender até o final do seu curso, que são 5 anos, mais OAB, para você ir, sei lá, para um escritório, você vai demorar 7 anos da sua vida para você chegar e fazer uma petição e tal, não sei o que, para você começar a entender como funciona a área do direito. Hoje, eu já tenho ferramenta que já é passível de uso, que faz o que você vai fazer daqui, sei lá, 6, 7 anos, 5 anos, que seja, ela já faz hoje, faz, sei lá, 100 vezes mais rápido e 1000 vezes melhor. Aí a galera fica puta.
Por quê? Porque ele não quer ver. Isso já é realidade. Eu não estou falando algo que vai... Não, isso já é realidade. O Watson, que é uma ferramenta da IBM, ela já tem um monte de coisinhas vinculadas a isso. E aí? Por isso que a gente tenta fomentar dentro da instituição esses lados de que, olha, o mercado ele está indo para o lado de cá. A gente tem que ir com ele. E você está dizendo, pô, eu tenho uma oportunidade de mercado que está ali do outro lado e eu não vou pegar porque eu vou ficar naquela postura da defensiva, não, é o tradicional e tal, e não sei o quê. Não faz sentido. Né? A gente tem até uma disciplina, Direito e Tecnologia, que a gente tem alunos de Direito e Tecnologia para fomentar esse tipo de coisa, como eu falei lá atrás. Para quebrar um pouquinho esses paradigmas aí, tanto de uma área quanto de outra. Nós também nós também ficamos na defensiva quando a gente está nessa situação de, não, vamos para uma área nova, que entendam, tecnologia, você está aprendendo todo dia. Por que eu falo isso? Eu sou profissional de tecnologia há mais de 15 anos. Beleza? É pouco? É, razoavelmente é. Só que hoje eu trabalho na área da saúde. É uma área que eu nunca imaginei trabalhar na vida. Eu nem de hospital gosto. Hoje eu trabalho com hematologia e hemoterapia. Ué, Thalisson, o que é isso? Então, de forma bem grosseira, trabalhar com sangue. Hoje, enquanto tecnologia, eu converso com médico, biomédico, farmacêutico, químico, enfermeiro, sei lá, mais gente que possa aparecer da área da saúde que trabalha com essa área. Não sou formado, longe disso. Mas eu tenho que entender um lado para resolver outro. Né? E aí é onde tem o nosso papel, enquanto tecnologia, é entender o nosso lado do usuário para que a gente possa chegar no ponto que precisa. Até pensando em inteligência artificial, como é que eu vou ensinar, como é que eu vou fazer com que tenha um aprendizado se eu não sei para onde eu tenho que ir? Né? Então, isso começa a fazer um certo sentido. E aí a gente escuta muita coisa aí, IA, machine learning, deep learning, né, que é o aprendizado de máquina, aprendizado profundo. E aí, como assim? Qual que é a diferença de um para o outro? Quando a gente fala inteligência artificial, é o todo. Né? Pela imagem a gente pode observar que é a casca mais superficial que vai englobar as outras coisas, que é o quê? Para compreender, raciocinar, para agir e tal. Só que a gente vai especializando um pouco mais entre o tal do machine learning, que é exatamente para ter alguns algoritmos para pensar em desempenho, para pensar em dados de longo prazo. Por exemplo, a minha tese do doutorado é baseada em saúde pública e inteligência artificial. Que eu estou unindo os dois utilizando exatamente essa questão da machine learning, que é o quê? Eu analisar dados ao longo do tempo, com aprendizado de máquina. Pô, é legal? É, mas é trabalhoso pra caramba. Né? Então, isso é interessante. E ainda tem deep learning, que aí você está falando de redes neurais, você está falando de uma camada muito mais detalhada, aí o core mesmo do que a gente está falando de inteligência artificial, que, opa, vamos tentar aprender aí com redes neurais, alguma coisa com base nos dados, que aí vira meio que um subconjunto ali do machine learning. Então, a intenção é cada vez mais especializar e para cada momento você às vezes tem um tipo de ferramenta, um tipo de técnica, para os que gostam de matemática, ou às vezes um tipo de cálculo matemático para que possa chegar no ponto que precisa. Tá? Então, quando vocês virem aí, vocês já vão ter uma noção um pouquinho melhor do que seria essas diferenças aí. E benefício? Cara, benefício vocês chegaram a colocar dentro da importância eu pensar em previsibilidade,
automatização, eu me aprofundar melhor nos dados que eu tenho, eu gerar melhora constante. Melhora constante é o que o mercado quer para qualquer área. E se eu consigo pensar numa situação, por exemplo, do judiciário, imagina que hoje eu já tenho ferramenta que eu já trato o processo de forma digital. Não tenho que mais a questão física. Se eu tiver determinados parâmetros para botar inteligência artificial para procurar determinado tipo de processo, vocês concordam que vai ser muito mais rápido que o ser humano ir no local físico, lá abrir caixa por caixa, ver um processo que tem trocentos volumes, não sei o que, ele vai demorar, sei lá, um ano para resolver determinadas coisas. Agora, tudo digital, opa, vamos usar a máquina ao nosso favor. Tecnologia é ruim e é bom. Né? A tecnologia, ela veio resolver problemas que ela mesma criou. Que antes que não tinha tecnologia, não tinha problema com tecnologia. Hoje a gente tem. Só que ela ajuda. Só que é o que a gente tem hoje é a demasia, né? Que nem muito ao sol, nem muito ao mar, né? Os extremos, ele é ruim. Eles são ruins. Então, imagina o tanto que facilita hoje. Hoje a gente tem, sei lá, não só os processos judiciários, mas os documentos que rolam entre órgãos públicos hoje, eles são digitais. Eu não tenho que ter papel, eu não tenho que ficar carregando, que quem gosta dos estagiários aí no meio jurídico é para ficar carregando processo de um lado para o outro, eu já tiro um pouco disso, eu já otimizo para todo mundo. Então isso já facilita para caramba. Né? Eu começo a aliar a questão humana, eu estou ajudando o humano por meio da tecnologia. Mas tem aquelas pessoas que não, eu não gosto de tecnologia, não quero, não adianta. Mas, não sei se todo mundo conhece um filósofo, que ele é até dos famosos aqui no Brasil, que é o Leandro Carnal. É um cara que é historiador, filósofo, é um cara totalmente da área de humanas. Né? A gente teve uma palestra com ele, inclusive, dentro do DF, antes, exatamente um pouquinho antes de estourar a pandemia, no início do ano passado, que o cara que é totalmente da área de humanas, ele usou uma tecnologia dele que é o quê? Que se você hoje não tiver ligado com o mínimo de tecnologia, se você não está aí entendendo o mínimo de tecnologia, você está fora. Aí ele usou simplesmente assim, se você não está entendendo, morra. Simples assim, você está fora. Hoje tudo tem base em tecnologia, e a pandemia para acelerar 10, 15, 20 anos em empresas, em relações, sei lá, em lazer, em forma de relacionar, forma de contratar pessoas. O que todo mundo não queria foi goela abaixo. E muita coisa do que acontece hoje, a gente já tem há muitos anos. A gente, com a tecnologia, exemplo aí, o home office. Não é de hoje. Tanto, por exemplo, eu já estou há alguns anos no Founder. O Founder, ele é uma empresa que ela está no Vale do Silício, lá na Califórnia, Estados Unidos. E a gente já fazia conferências já há muito tempo, conversando daqui de Brasília, aqui presencial, com o pessoal lá na Califórnia. E aí, o que tem de novo em relação a isso com a pandemia? Nada. Mas para muitas áreas, não, isso não era possível. Agora vai ter que ser. Né? E isso também gera transtornos. Né? Porque aí também gera oportunidade. E qual que é o tipo de oportunidade? Cara, pesquisa. A gente tem que pensar que tudo tem que ter um porquê. A gente não faz nada. Né? Não é simplesmente... quando vocês começam a entender um pouquinho mais sobre tecnologias, começam a ver as disciplinas, que ela tem determinados parâmetros que ela precisa para chegar em algum lugar. Quem gosta de tecnologia aí já viram o meme quando é dia do programador, dia do não sei o que é a galera de tecnologia, tem sempre um carinha segurando um pastel? Vocês já viram essa? Vocês já encontraram algo assim? Por quê? Não.
Depois vocês procuram. Por que que tem um... Porque as pessoas, os nossos usuários, tratam a gente como se a gente estivesse fitando pastel. Imagina você fazer a pessoa pede um pastel para você e fala assim: olha, eu quero um pastel. Você, de quê? Aí a pessoa fala para você: não, vai fritando aí, que daqui a pouco eu te digo qual que é o sabor. Rola de fazer pastel assim? Não. Mas as pessoas com tecnologia tratam a gente dessa forma. Faz aí, não só no design, né? Não só na tecnologia, mas design, todas essas áreas que envolvem tecnologia, é tipo, vai fazendo, depois a gente arruma. Eu gosto de fazer muita analogia em sala de aula com a questão da construção civil. Por que todo mundo não leva a sério, entre aspas, tecnologia em relação à construção civil? Porque se eu levantar uma parede, um muro, para derrubar é mais difícil. Porque o muro é palpável. Todo mundo está vendo ele aqui, está batendo, está pegando. Software é algo que você pega? Não. Então as pessoas, elas vão achando que por vocês serem futuros profissionais ou por nós sermos profissionais de tecnologia, somos as pessoas que têm uma bola de cristal. Vocês vão ver muito isso. Né? E a gente, dentro do DF também, não só nessa questão da pegada do vamos programar, vamos produzir soluções, a gente também vai muito numa vibe de vamos trazer mais um viés para o mercado, que é o quê? O da pesquisa. Hoje é muito mais comum se falar de pesquisa por conta da pandemia. Todo mundo está começando a entender que precisa de teste, que precisa de validação, que precisa de um tempo para homologar isso, precisa de tempo para ver resultado. Hoje é muito mais comum a gente ter isso. Mas ninguém trata pesquisa, principalmente no Brasil, dessa forma. Né? E aí, beleza. Se a gente está falando de inteligência artificial para melhorar nosso dia a dia, para otimizar as coisas, cara, eu preciso saber da onde as coisas vêm e para onde as coisas vão. O porquê das coisas. Tem como você dizer para uma máquina, sei lá, abre a porta. Mesmo não tendo ninguém, abre a porta. Ué, ela vai questionar. Por que eu tenho que abrir a porta? E você, não, porque tem que abrir. Não dá para ser assim. Né? Tudo tem um porquê. E quando a gente está falando de IA, então, pensem que vocês estão tratando como se fosse uma criança. Imaginem que vocês têm uma criança na mão, quando a gente tem a ideia do aprendizado de máquina, que você está ensinando para ela. Tudo que você está dizendo que é verdade, ou que é mentira, ou sei lá o que, faz sentido. Para ela, ela vai começar a analisar. E vai agir como tal. E aí a gente começa a ter várias áreas de atuação. Né? O direito é que hoje está começando a ficar mais comum, uma que é a questão do cirurgias, dessa questão desses braços para fazer alguma coisa, para otimizar alguma coisa, né? Nas indústrias aí, eu fazer leitura, por exemplo, de um objeto e já saber a destinação dele sem ter a intervenção humana. A gente promoveu um workshop, deve ter 1 ano e meio, 2, mais ou menos, uns 2 anos pelo menos, com o pessoal daqui de Brasília, só de IA, para mostrar para os alunos o tanto que é fácil você produzir uma imagem fake de uma pessoa utilizando inteligência artificial. Reconhecer objetos, padrões e tal, e assim, na prática mesmo, alguns algoritmos, algumas ferramentas, algumas coisas, para brincar com a ideia da imagem. Né? Hoje a gente já tem IA, por exemplo, que simula a voz das pessoas. E aí? Então, é futuro. Tecnologia é isso. Mas isso não chega do nada. Ela sai de algum lugar e é o que a gente quer dentro da academia, da faculdade, né, dentro dos nossos cursos, é que vocês tenham essa base, que não sai do nada as coisas. Né? E a gente, digamos assim, a gente ataca por várias vertentes. Não é só desenvolvimento de software por si só,
né? A gente também no UDF, a gente promove pesquisa científica. Incentiva mesmo. A gente tem vários editais que incentivam os alunos à pesquisa e dentro de tecnologia a gente também incentiva. É mais uma forma de vocês verem o mercado. É mais uma maneira de vocês entenderem que eu posso atuar, eu posso melhorar o meu currículo. Né? Hoje a gente, no último edital vigente, a gente tem um aluno de sistemas de informações, uma aluna, que o projeto, que a gente teve um edital específico em relação à Covid, que é exatamente isso, analisar raio-x, imagem de raio-x utilizando machine learning. Entender padrões do que é, sei lá, um pulmão saudável, um pulmão que tem problema com Covid, análise cerebral, se é que trabalha diferente, se é que muda alguma coisa, encontrar esses padrões. Tudo isso para entender, cara, qual que é o melhor algoritmo, qual que é a melhor técnica, como é que é o método que eu tenho para chegar lá. Então, essa é mais uma forma de a gente estar vendo as coisas. Esse é específico, né, para inteligência artificial, mas a gente já teve outros que englobavam outras coisas. Então, a gente trabalha com o DF não só com a questão da prática, mercado, mas a gente trabalha com a extensão. A gente já tem, antes da pandemia, claro, a gente já tinha uma tradição em estar levando os nossos trabalhos universitários para Campus Party, não só aqui em Brasília, mas fora de Brasília também. Né? Eu já fui um dos que já viajaram com alunos aí nossos para outros estados, para São Paulo, para Minas, para produzir negócios, literalmente, dentro da universidade. A gente tem um núcleo de empreendedorismo dentro da instituição, e é um fomento muito interessante dentro da nossa instituição. E também todos esses, mais a questão da pesquisa. Vou mostrar para vocês um videozinho aqui, que seria a ideia da demonstração de aplicação de IA, né, por meio de um joguinho. Vamos lá. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universo Programado, e dessa vez nós vamos colocar a inteligência artificial para jogar o Flappy Bird. E se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal para poder receber os novos vídeos quando eles saírem. Para quem não conhece o Flappy Bird, ele foi um jogo mobile que fez muito sucesso no começo de 2014. Nele você é um pássaro que tem que desviar dos obstáculos, e para isso você só pode pular, e o objetivo é chegar o mais longe possível. No Flappy Bird, eu também utilizei o mesmo algoritmo do vídeo do dinossauro. Então, se você quiser saber como esse algoritmo funciona, dá uma olhadinha lá naquele vídeo que tem tudo explicado lá. Eu utilizei o mesmo algoritmo porque ele é muito eficiente para essa situação, onde um agente tem que desviar de obstáculos. Na hora de fazer o Flappy Bird, eu já sabia que a máquina ia ter facilidade em aprender a jogar, porque para ela o Flappy Bird é mais fácil do que o dinossauro, porque ele não aumenta a velocidade, ele só tem uma ação a fazer, que é pular, e ele precisa de menos informação para jogar. Só que eu não sabia que ia ser tão fácil assim, porque não precisou nem treinar. Os próprios indivíduos iniciais, que são gerados aleatoriamente, já foram capazes de jogar. E agora a gente vai ver como que isso é possível. O Flappy Bird é o exemplo perfeito para a gente conseguir visualizar como uma rede neural funciona na prática, pois o jogo é muito simples, e uma rede neural pequena já é suficiente para conseguir jogar o jogo. E por ser pequena, a gente consegue visualizar ela graficamente e entender o que está acontecendo lá dentro. O primeiro passo é a gente decidir quais são as informações que ela precisa para conseguir jogar. Se você ficar na dúvida de qual informação ela precisa, pensa num ser humano jogando. Toda informação que um ser humano precisa para conseguir jogar, ela também vai precisar. E a rede tem um desempenho muito melhor quando você entrega para ela distâncias, porque as distâncias independem da posição. Tanto faz se o cano está muito embaixo ou muito em cima.
o que importa para a gente é a distância do pássaro até o centro dos canos. Para montar o gráfico, a distância horizontal vai ser o eixo X, a distância vertical vai ser o eixo Y e o resultado final da rede, se ela pula ou não pula, vai ser o eixo Z. Então, a gente vai conseguir enxergar a rede neural graficamente, utilizando um gráfico de 3 dimensões. Agora, nós temos que descobrir qual é o maior valor que a distância horizontal pode alcançar, que nesse caso seria 1100, uma situação parecida com essa. E temos que descobrir também o menor valor, que seria uma situação parecida com essa, menos 75. Depois, fazemos a mesma coisa para a distância vertical. Então, nós já temos nosso gráfico. Cada ponto dentro desse retângulo é uma situação diferente em que o pássaro pode estar. O que nós precisamos saber agora é quais desses pontos são maiores do que zero, ou seja, o pássaro pula, e quais desses pontos são iguais a zero, ou seja, o pássaro não pula. Então, cada pássaro da população vai ser uma função dessa, que foi criada aleatoriamente. Só que como o jogo é muito simples e a rede neural é muito pequena, acaba que um dos pássaros já nasce preparado para jogar o jogo. Ele já nasce com o comportamento certo de onde deve pular e aonde não deve pular. Em qual situação ele pula, qual situação ele não pula. E para facilitar a visualização do gráfico, eu vou pintar todos os pontos que são maiores do que zero de azul e deixar os pontos iguais a zero de verde. E a gente vai olhar o gráfico de cima. Agora nós podemos ver a rede neural sendo o que ela realmente é, uma função. Esse gráfico da direita contém todas as situações possíveis que o pássaro pode encontrar, sendo que essa bolinha vermelha é a situação dele atual. Os pontos verdes são situações onde ele não deve pular. Os pontos azuis são as situações onde ele deve. Repare que à medida que ele se aproxima do cano, a distância horizontal diminui. Então a bolinha vermelha, que é a situação atual dele, vai em direção ao ponto zero, que é a linha preta. Quando ele passa do cano, ele começa a receber as informações do próximo cano. Por isso tem esse salto, esse teletransporte na bolinha para o outro lado. Ele já está em outra situação. A gravidade está o tempo todo puxando ele para essas situações em azul. Só que quando ele chega numa situação azul, ele pula e volta para uma situação verde. Então o objetivo dele é na região verde. Só que nesse canal, a IA não pode sair ganhando assim tão fácil. Nós temos que fazer o quê? Dificultar a vida dela. Para isso, eu coloquei os canos para se mexerem e adicionei um obstáculo especial que só tem como passar usando o paraquedas. Esse cano ele é muito estreito, não dá para você pular por ele. A única forma de passar por ele é ela aprendendo a usar o paraquedas e guardando o paraquedas para esse obstáculo, assim como no vídeo do dinossauro. O paraquedas recarrega a cada 4.000 pixels e o cano especial aparece a cada 5.000 pixels. Então agora eu vou fazer aquele esquema, deixa ele treinando um pouquinho, quando ele estiver bom, eu volto para comentar. Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday...
2.000 anos depois. Depois de algumas gerações, ela chegou nessa pontuação e daí em diante eu acho que ela não vai perder mais. Ela já aprendeu a reagir a todos os obstáculos, em todas as velocidades. Infelizmente, dessa vez ela ganhou. Eu tentei dificultar o máximo que eu conseguia e ainda assim ela aprendeu e tá aí, infinito, nunca mais perde, aprendeu a jogar. E por hoje é isso, galera. Se você chegou até esse ponto do vídeo, não esquece de deixar e compartilha com os amigos, porque isso ajuda muito o canal a crescer. É muito bom saber que vocês estão se interessando por computação, programação e inteligência artificial. Muito obrigado pela sua atenção. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Fácil? Mole, mole? Isso é para mostrar um pouquinho para vocês o tanto que eu tenho um monte de conceitos por trás daquilo que a gente produz, que muitos deles vêm lá da base, que é o que a gente está dentro da academia tentando produzir, para que vocês possam se desenvolver trazendo todos esses dados para gerar conhecimento no mercado. Então, isso é uma das coisas que a gente tenta produzir dentro da instituição. Por quê? Porque você tem que entender que, para fazer esse tipo de coisa, você tem consumo de processamento, memória, você tem que ter uma máquina um pouco melhor. Hoje, a gente tem o conceito de cloud, aí, porque muitos desses aprendizados a gente usa cloud Google, cloud AWS, que é a Amazon, para isso, porque o poder de processamento é melhor. Nem sempre a gente tem condição de ter máquina local para fazer determinados tipos de aprendizado. Imagina, ia largar, rodando, processando, até aprender. Isso pode ser 1 hora, pode ser 2, pode ser 10, pode ser 12, pode ser 20. Vai depender da situação. Né? E aí, para que você entenda dessa forma, a gente tem, sei lá, as disciplinas de arquitetura e computador, organização e arquitetura de computador, para você entender como esse rearranjo dessas coisas. Aí tem programação no meio do caminho, tem matemática, eu falei que é estrutura de dados. Então, tudo isso é conceito que você vai juntando para chegar num determinado conhecimento. Tá? E eu acho que eu já enchi muito o saco de vocês, né? E acho que já tá bom para vocês ficarem presos aí à internet. Só para vocês entenderem, essa ferramenta é uma das ferramentas que a gente utiliza hoje no meio síncrono, né? Que hoje a gente tem as nossas aulas ao vivo, esse é um dos nossos ambientes aí de sala de aula. Então, basicamente, aqui é como se fosse uma aula mesmo que a gente tem, que tem todos esses recursos e mais alguns que a gente utiliza. E queria saber se tem alguma dúvida, pergunta, alguma coisa aí dentro do que foi colocado. Mas, bota o microfone para funcionar aí, Felipe. E a gente pode responder algumas coisas aí, algumas questões institucionais, algumas questões dos cursos. Todo mundo aqui entende algo de tecnologia, sabe o porquê que é um curso de tecnologia. Gente, vocês estão aí? Estão vivos? Eu tenho uma dúvida, tá, Alisson? Diga aí, Marcos. Eu queria saber como é que tá sendo, tipo, as aulas nesse tempo de pandemia. Você falou pra gente que essa daqui é uma das plataformas que vocês estão utilizando. E assim, o resto das aulas, como é que é, as atividades, como que estão sendo feitas, o processo mesmo de educação de vocês. Entendi. Deu umas cortadinhas, mas eu acho que eu consegui entender. Nesse momento remoto, a gente tem várias formas de estimular o aprendizado dos alunos. Uma delas é a aula síncrona, né, que é como se fosse esse momento que a gente está aqui, mas a gente tem atividades
presenciais também dentro de uma necessidade. Por exemplo, a gente tem uma disciplina de programação. O aluno não tem o equipamento, ou precisa de um esclarecimento um pouco diferenciado em algum momento. A gente tem aí uns protocolos de biossegurança para estar tratando isso, né? E aí vai depender muito da disciplina para entender qual que é a melhor pegada aí, como é que resolve determinadas situações. Mas o que a gente sempre coloca é a questão de o aluno tem que estar entendendo o conteúdo. Por exemplo, tem condição aqui na plataforma, que eu já fiz em sala de aula, da gente se separar em grupos para passar uma atividade, por exemplo, e ficar independente, umas salinhas. Só para vocês terem noção. Né? Que era literalmente como se vocês estivessem presencial, mas só que vocês estão online. É uma das formas. A gente tem conteúdos de formas externas para resolver isso. Então, assim, a gente tem todo uma preocupação, um zelo com os alunos para que não saiam aí perdidos, né? Não entendam que, olha, não sei, é remoto, tal, não. A gente está fazendo tudo dentro do possível, claro, para diminuir, né, esse gap, mas pensando que vocês começando agora, a gente chega no momento presencial, a gente tem hoje nossa infraestrutura, temos 7 laboratórios, são 12 laboratórios, só para as aulas de tecnologia, cada laboratório com média de 50 máquinas, e a gente tem 3 laboratórios que eles têm capacidade, se não me engano, para 70 ou 80 alunos, né? Mas depende muito da turma. Mas a nossa média aí são computadores sempre o mais próximo de última geração, por conta dos softwares, muitas das vezes que o professor pode utilizar dentro de aula, dentro de sala de aula, para mostrar alguma coisa, para produzir alguma coisa, e a gente tem aí essa capacidade de processar, né, aulas dessa forma, porque a gente tem bastante infraestrutura. A gente funciona não só ali na 904, né, que é o prédio principal, que inclusive na hora da gente usar as reformas todas, tudo vinho e tal, veio pandemia e sacaneou a gente, e a gente tem um outro prédio que fica um pouco mais atrás, no 903, que é onde, antes da pandemia, funcionava aí a maioria dos nossos cursos de tecnologia, mas a gente transita entre os dois campos. E aí, claro, no presencial, a realidade é outra, né? A gente está tentando trazer a experiência, ou parte da experiência do presencial para o remoto. Então, nós fomos a primeira instituição em Brasília a utilizar o ensino remoto no início da pandemia. Se não me engano, a pandemia começou, ou o decreto aqui em Brasília começou dia 12 de março, dia 16, 17, alguma coisa assim. A gente já estava nesse formato, a gente já tinha as ferramentas, só que a forma como a gente utilizava era de outra forma. Então, não só o UDF, mas a nossa mantenedora, que é a Cruzeiro do Sul, tem uma preocupação em tentar promover o melhor ensino possível aos alunos, da melhor forma possível, dentro das possibilidades que a gente tem em mãos. Né? Não sei se eu respondi muito bem a tua pergunta, Marcos, mas se quiser ajustar alguma coisa aí. Não, e também tá? eu tinha dúvida Mais alguém, gente? do espaço de Brasília, você falou bem. Valeu, Thales. Tá. Sim, não, presencial, a nossa infraestrutura, ela, falando literalmente dos laboratórios de informática, mas a gente tem uma biblioteca com mais de 3.000 volumes físicos, né, que tem espaço para estudo, a gente tem uma sala que hoje que pós-pandemia vão se estender para mais espaços, que é o que a gente chama de espaço maker, que é exatamente, a gente tem uma das nossas salas que ela não tem frente, a gente tem quadros em todos os lados da sala, tem projeção em todos os lados da sala, e ficam como se fossem umas ilhazinhas dentro de sala de aula, e a gente não tem o professor na frente da sala de aula,
a gente utiliza para fazer algumas práticas diferenciadas em algumas aulas, né? E nosso espaço físico, ele promove isso. Também questão de espaço físico, o que mais? Tem o nosso auditório, né? Que tem algumas atividades que volta e meia a gente faz dentro do auditório. A gente tenta promover muitos convidados de fora, ou a gente tenta produzir discussões que estão de acordo com o mercado. Se vocês quiserem acessar aí depois no YouTube, aí procurem por UDF Tecnologia, a gente colocou, a nossa discussão que a gente fez foi do ataque ao STJ no ano passado, a gente fala um pouquinho de IoT, tá aí também no YouTube o nosso papo que a gente teve com o nosso convidado aí de fora. A gente, se não me engano, foi a Cíntia que falou da área de saúde. A gente teve uma participação esse semestre ainda do nosso ex-coordenador geral de hemoderivados do Ministério da Saúde, para falar um pouco de dados de saúde. Então tá lá no YouTube também. E aí a gente vai produzindo coisas. No lançamento do nosso projeto, que é o LabTech, que ele surgiu dentro da pandemia e hoje ele é conduzido totalmente, 100% remoto. A gente promoveu palestra de ex-aluno nosso que está bem colocado no mercado, mais um projeto de IA, por acaso, né, coincidiu um projeto de IA, que é o projeto Glória, que acontece aqui em Brasília, que é de proteção à mulher, uma inteligência artificial que trabalha com a questão da proteção à mulher, né? Então, assim, a gente tenta sempre trazer o que está acontecendo lá no mercado para dentro da sala de aula e tenta promover a melhor expectativa para a gente preparar aí o nosso aluno. Fala aí, Felipe. Boa noite, professor, tudo bem? Beleza. Gostei demais dessa aula, que foi maravilhosa, aprendi muita coisa, agregou muito aqui para o comercial. Você poderia me fazer um favor? Porque chegam muitos candidatos aqui no comercial presencial e eles sempre têm essa dúvida entre praticamente 3 cursos: ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistema e sistema da informação. Sistema de informação. Isso. E você poderia fazer Vamos separar aí vamos fazer uma explanaçãozinha rápida do que é um, área de do que é atuação outro. de cada um. Vamos entender uma coisa. São literalmente 3 cursos. A gente trabalha diretamente como cursos de tecnologia. A gente tenta sempre promover mas falando de tempo, para quem é preocupado com o tempo, o curso de análise e desenvolvimento de sistema é o menor curso, tá? É um curso de graduação como tecnólogo, que são 2 anos, 4 semestres. Ele é um curso muito mais pegado para um viés de recolocação rápida no mercado. Então, a gente tem muito aluno que trabalha em outras áreas e eu quero trabalhar com tecnologia, mas eu preciso de uma graduação e preciso de uma base. A gente tem o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, que ele tem essa pegada mais porrada, mas todo semestre tem programação, você tem uma base o suficiente, várias linguagens de programação ao longo do curso, para que você possa chegar no mercado com o mínimo possível de preparação, mas que você consiga sair do outro lado com uma graduação um pouco mais curta. E aí, temos aí um ajuste que seria de mercado, que falta um pedaço, que seria mais a versão governança, gestão, abordar alguns assuntos que não é possível nesse curso mais pegado, e aí a gente tem o curso de sistemas de informação, que a gente abre um pouco mais esse leque de informações, então a gente não fala só de programação, a gente fala também da questão gestão, da questão governança, a gente trata esse lado da tecnologia, que não é um lado programação, mas é um lado necessário, e é um lado que hoje no mercado ele faz muito sentido.
né? A gente está falando de gerenciamento de serviço, por exemplo, que é uma área que é muito carente dentro de um curso de tecnologia, dentro de uma área de tecnologia. Então, a gente abre um pouco mais o leque. Qual que é a diferença? Na primeira questão, essa das disciplinas, você tem não só a parte de programação, mas você tem esse acréscimo, com mais algumas disciplinas, e eu saio de 2 anos para 4 anos. 8 semestres. O SI, no caso, seria melhor curso de tecnologia para de mercado? Olha, ele vai tentar abarcar uma grande gama de áreas dentro da tecnologia. Entendam que a graduação ela não vai te deixar especialista em alguma coisa, né? Mas qual que é a ideia da graduação? É você conseguir ver as diversas áreas. O curso de ADS, né, o Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ele é um pouco mais compacto. O de Sistemas, ele abre um pouco mais o leque. E, dependendo da tua área de atuação, realmente ele vai se adequar melhor. Por exemplo, você quer trabalhar exatamente com essa área gerencial, digamos assim, né, uma parte mais gerente de redes, gerente de serviço, governança de TI, métricas, um negócio que é a parte teórica, digamos assim, da parte de tecnologia. Opa, eu preciso pegar o curso de sistemas, por quê? Porque ele tem essa gama de disciplinas que ela vai também para esse viés. Não é só o programação, como todo mundo acha, né? Entendam que todos eles são graduação, tá? Um é tecnólogo, o outro é bacharel. Tudo bem, mas só para vocês terem noção, eu dou sempre o meu exemplo. Tudo depende de como vocês querem encarar a graduação, né? E como vocês querem atuar no mercado. Eu, de graduação, eu sou tecnólogo. Porém, eu tenho 2 especializações, né? 2 pós-graduações lato sensu aí na área de tecnologia. Tenho um mestrado na área de tecnologia e estou fazendo um doutorado em mecatrônica. Então, assim, isso não me atrapalhou em nada. Mas e concurso público? Continua resolvendo do mesmo jeito. Eu sou concursado, nível superior, aqui no governo do Distrito Federal. Então, isso não atrapalha, vai depender muito do que você quer atuar, como você quer atuar. E ainda tem a questão da ciência da computação, que ela vai trazer esse lado ciência, né? Eu entender paradigmas de programação, eu tá falando aí dessa questão da IA numa pegada como pesquisa, como ciência, mas não perco esse viés também de prático, né? Mas o olhar da ciência, ela é um pouco diferente em relação à análise de desenvolvimento de sistemas, que é muito mais pauleira, a sistemas de informação, que ele faz esse complemento, e a ciência da computação, ela te olha com outra forma. Então, por exemplo, a ciência da computação, você tem algumas disciplinas mais dentro da matemática, por exemplo, né? Tem essa questão eu esqueci agora, me fugiu, tem a questão me fugiu. É a ciência, você trata os paradigmas, você entende o porquê que as linguagens, às vezes, são daquela forma, são abordadas daquela forma. Você tem uma base maior dentro do nosso conteúdo programático de ciência da computação. Você já tem IA, por essência, né? Então, assim, tudo depende da área de atuação e outra, como você quer utilizar o teu curso no mercado. Mas todos eles vão te dar colocação no mercado? Vão te dar colocação no mercado, sim. Isso não é um impedimento. Eu fiz ciência da computação, eu não consigo trabalhar em lugar nenhum. Consegue. Eu fiz sistemas de informação, consegue. Mas a forma como você vai ver tecnologia muda um pouco. Se você vê um aluno de ciência da computação, um aluno de sistemas de informação,
que são os dois, são 8 semestres, 4 anos, a forma como eles veem tecnologia é um pouco diferente. Né? Por quê? Porque o arranjo de disciplinas que a gente tem é um pouco diferente para a produção de conhecimento. Porque o olhar do curso é um pouco diferente, a pegada do curso é um pouco diferente. Tá? Mas isso não impede, e assim, não tem mais ou menor peso. O que faz o bom curso é o próprio aluno. Claro, a infraestrutura da instituição conta, nossos professores têm mestrado, doutorado, são pessoas que atuam no mercado, mas o interesse do aluno ele faz muito sentido. Né? Se você for pegar um estagiário da nossa instituição, por já ter uma tradição, por já ter um respeito no mercado, não só na questão institucional, mas dos cursos, né? Ou no último ENAD, aí, se não me engano, o nosso curso de análise e desenvolvimento de sistemas, ele estava com a maior nota, se não me engano, era algo assim. O nosso curso de sistema de informação, ele já tem um bom tempo no mercado, e o nosso curso de ciência da computação, ele já começou forte, ele é um curso novo dentro da nossa instituição, mas ele já começou com um know-how que a gente já tinha de tecnologia, então ele não começou do nada, e os alunos, eles dão muitas ideias, a gente consegue trocar uma ideia bastante interessante, não só com representantes de turmas, mas com os alunos mesmo, porque não sei se é em toda instituição, mas vocês vão me ver não só dentro de sala de aula, vocês vão me ver em evento da instituição, vocês vão me ver no meio de vocês, enchendo o saco de vocês e promovendo coisas com vocês. A nossa instituição e o nosso curso especificamente, como tecnologia, de forma geral, a gente está muito ligado com o mercado, só para vocês verem o tanto que a gente está preocupado com que vocês saiam preparados para o mercado. A gente tem até equipe oficial de esportes eletrônicos. A gente tem uma equipe chancelada pela Riot, aí, né, que é o League of Legends, que a gente já produziu 2 campeonatos, um só interno e o outro com outras instituições, outros times universitários, aí com premiação pela Riot, promovida por ela, né, para quem gosta aí de LoL, né, e a gente está já abrindo para outras coisas. Por quê? Porque hoje os esportes eletrônicos, eles já viraram profissão, né? A nossa equipe de LoL aí, ela tinha coach, ela tinha treino 2 ou 3 vezes por semana e tal, tinha toda uma história. E com isso também, a gente utiliza esse conhecimento do aluno, não só na questão de produzir jogo, produzir soluções, mas, cara, você pode estar fazendo isso de outra forma, você pode estar trabalhando de outra forma, utilizando seus conhecimentos de tecnologia, exercitando outras coisas, e isso também pode ser revertido em atividades complementares para vocês também, participar de uma equipe de esportes eletrônicos, né? Então, assim, todas as nossas iniciativas institucionais e do nosso curso, né, que a gente promove visando mercado Brasília. A gente entende que hoje é um mercado que está crescendo, né? No nosso primeiro campeonato, que tinha narrador, que foi transmitido via internet, a gente juntou, se não me engano, foram 60 alunos. A gente passou um sábado inteiro presencial, né, jogando. A gente fez um campeonatozinho que a gente passou um sábado inteiro jogando com toda a infraestrutura da instituição. Só para vocês terem noção de como a gente conduz as coisas. Né? É toda vez? Não, mas sempre que possível é esse tipo de coisa. E aí é nesse tipo de coisa que vocês vão encher o saco da minha cara, porque eu tô lá no meio com vocês e tô jogando, e tô tumultuando, e tô ajudando a organizar, e é assim que a gente funciona. Com a Campus Party, por exemplo, sei lá, eu acampo junto com os alunos. Não tem essas frescuras. E a gente monta a mesa específica da nossa instituição, por exemplo, que já vira ponto de apoio para os alunos, né? Como eu tenho um certo conhecimento da galera que organiza, do pessoal que está trabalhando e tal, a gente já começa a
a aproveitar melhor os eventos. Então, é assim que a gente tenta conduzir. E aí, por isso que a gente sempre trata como cursos de tecnologia, cada um com seu olhar, mas a gente não faz nem menos nem mais para cada curso. A gente faz dentro das especificidades de cada curso. Então, eu tenho um curso que ele produz mais uma coisa do que outro. Então, por exemplo, eu tenho iniciação científica mais no curso de sistemas, porque às vezes é um curso mais longo. E os alunos têm um tempo maior para pensar em pesquisa. Já eu tenho mais projetos de extensão dentro do curso de ADS. Por quê? Porque produz uma solução muito mais rápido, um software sai do outro lado ali muito mais rápido, né? Mas eu tenho o envolvimento de todos os nossos cursos de tecnologia no nossa extensão, que ela é tradicional em Brasília. Vocês podem pesquisar, tá na internet, que é o nosso curso de inclusão digital para a terceira idade. São os nossos alunos que conduzem, junto com o apoio dos nossos docentes, né, aulas, mini aulas aí para idosos, pessoas a partir de 60 anos, totalmente gratuito para a comunidade. Inclusive, os nossos alunos têm horas complementares por conta disso. Em épocas aí, a gente tem até alguns alunos que têm bolsa, inclusive pela instituição, e é um projeto extremamente respeitado dentro de Brasília. A gente já recebeu até alunos de outras instituições fazendo pesquisa com longevidade, né, para entrevistar os nossos idosos, para entender como a gente faz, o que a gente faz, porque a gente tem, por semestre, 70 idosos por semestre, só para vocês terem noção. Teve semestre que a gente já teve que separar em 2 turmas, porque não dá, né, para conduzir de forma, uma qualidade melhor. A gente já usou o nosso curso de fisioterapia no Dia Mundial, o Internacional do Idoso, para promover uma situação de atividade diferente para eles. Nosso curso de fisioterapia já tratando aí, fazendo uns alongamentos, massagens e outras coisas. Então, essas são umas das coisas que acontecem dentro dos nossos cursos. Tá? Vocês têm quando vocês têm algum bate-papo como esse, então a gente avisa internamente, né? Todos os nossos alunos, eles são vinculados aí à nossa plataforma, que é o Blackboard. Então, a coordenação, vocês vão receber muito e-mail. A gente avisa também por rede social, né? Aí a gente tem os representantes de turma, e a gente tem dentro do UDF, que é o que a gente chama de embaixador de curso. O que seria o embaixador de curso? É exatamente a pessoa que ela tem, vamos dizer, o dever de estar se inteirando mais do curso para literalmente, olha, o meu curso é assim, funciona assado, vamos fazer assim, o que você acha coordenação? Tanto que os embaixadores também são representantes discentes junto à nossa assessoria pedagógica. Então, a gente tem comunicado direto da coordenação, representantes de turma, embaixadores, redes sociais. E os nossos eventos, normalmente, eles são sempre abertos, na grande maioria das vezes, né, sempre que possível, aberto para a comunidade. Então, a gente já promoveu o início de semestre, e a gente já encheu o nosso auditório, sei lá, acho que deve dar uns 100 e poucos lugares, não sei, não lembro, talvez o Felipe até saiba. A gente encheu o nosso auditório, numa ideia de aula magna, a gente trouxe uma comunidade de programação para promover o encontro deles dentro de uma aula para todos os nossos alunos, como início de semestre, tanto os veteranos, aí ó, 140 lugares, fora a galera do chão, né? Então, que a gente entupiu o nosso auditório de pessoas que a gente trouxe, mais pessoas que, eu vi a divulgação em rede social, assim, assado, que eu achei interessante e vim participar também. Então, normalmente a gente tenta passar o máximo de informação possível, e olha que eu seguro para vocês não ficarem recebendo bastante e-mail e achar que é spam. Né? Fora, a nossa instituição trabalha, por exemplo, que eu lembrei agora, com internacionalização. Então, a gente tem vínculo aí
com instituições em uns quatro, 5 países, mais ou menos. E a gente promove intercâmbio de alunos, aluno vai para lá e a gente recebe aluno de lá para cá. A gente tem essa ideia também, né, de promoção disso. A gente tem, às vezes, até, como aconteceu no segundo semestre do ano passado, a gente teve edital específico de produção de solução com fomento de empresa particular de fora do país, né, que foi a Bionerge. Então, a gente vai divulgando um monte de coisa que acontece dentro da instituição. Às vezes o aluno ele fica perdido com o tanto de coisa que a gente promove, né? Não só dentro do curso, mas a questão institucional. Por exemplo, o aluno calouro, ele já tem alguns dias de atividades para calouros quando eles chegam na instituição. Para os diversos cursos, as questões institucionais ou não. Então, a gente tem já um início de semestre, a gente já tem uma acolhida para os calouros, específica para os calouros. Aí, dependendo do semestre, a gente promove uma específica do curso também, além da questão institucional. E assim vai. Sem informação, fatalmente você não vai ficar. Né? E quando é no presencial, ainda tem os cartazes aí, numa porrada de lugar dentro da instituição, e mais os avisos dos professores em sala de aula. Então, questão de avisos, esses bate-papos, workshops, qualquer coisa que a gente vai promover, a gente tenta dar essa ampla divulgação aí. Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida, algum choro, dívida? Aproveitem. Tudo bem que eu, enquanto coordenador, eu sou uma pessoa muito acessível, né? Se vocês tiverem alguma dúvida depois, alguma coisa que vocês achem interessante, depois que só veio depois, tem o meu e-mail aí, tá? Tem redes sociais aí do nosso curso, então tem muita divulgação do que acontece institucionalmente do nosso curso, e a gente tenta jogar os nossos conteúdos também no YouTube, para que caso o aluno não consiga ver aí naquele momento, ele consiga ver em outro momento. Inclusive, esse nosso bate-papo de hoje, ele vai para o YouTube também. Caso queiram rever alguma coisa, caso queiram mostrar para alguém, né, que vocês viram alguma coisa em algum lugar, então a gente sempre tenta incluir aí o máximo de pessoas nas nossas atividades. Exatamente. Compartilhar com os amigos aí e ver parte das coisas que estão acontecendo, o que a gente está se envolvendo, né? Isso é muito importante, isso é legal, porque o que a gente quer? Que o curso não é nosso, enquanto docente ou enquanto instituição, é de todos nós e vocês também como alunos. Então, várias das coisas que a gente faz também tem sugestões de alunos, tem a participação efetiva dos alunos, não adianta só a gente, enquanto docente, achar que é legal, não, mas a gente gosta que os alunos eles estejam aí junto, para que a gente possa fazer aí da melhor forma possível uma produção de conhecimento. E que vocês saiam preparados para uma avaliação de curso, o mercado de trabalho, que seja uma prova um pouco diferenciada, uma prova escrita que às vezes pode ter para uma entrevista de trabalho, para um concurso, para alguma coisa. Então a gente tenta atacar para que vocês tenham essa base aí, saiam melhor preparados possível. Beleza? Então, já que vocês estão caladinhos, estão quietinhos, estão com vergonha. As ações. As ações. Ativar todas as. Ativar as bases de redes anteriores. Pessoal, eu acho que caiu a
ligação do professor. Então, ele já está se reconectando. Vocês têm mais alguma dúvida? Pode mandar no chat, perguntar se está tudo ok. Se tiver alguma dúvida, esse é o momento. Conversar sobre valores, como já vai dar umas 9 horas, eu vou deixar para a gente conversar amanhã. Pode ser? Valores, vestibulares, descontos, tudo a gente pode conversar amanhã e de manhã? Checkpoint. Painel de ação. Migão, hoje eu não consigo porque já eu tenho que ir para casa correndo, meu grande. Eu ainda estou aqui na UDF. Perfeito? Fazendo uma horinha extra. Fico feliz demais em conseguir fazer essa conexão com vocês, professor e futuros alunos. Perfeito? Então, qualquer coisa, me manda mensagem no WhatsApp, que eu estou totalmente disponível. Perfeito? Então, aproveita esse momento para perguntar o que vocês quiserem para o professor, porque ele sabe de tudo sobre o curso, praticamente. Eu vou estar disponível mais ou menos das 9 da manhã até o meio-dia, respondendo meu WhatsApp, tirando todas as dúvidas de vocês. Tá bom? Então, Thalisson, mais alguma observação, mais um complemento? Isso mesmo, entrar em contato comigo é pelo número do WhatsApp que eu mandei para vocês o link, a mensagem convidando. Esse número mesmo. Qualquer coisa me liga. Perfeito? Perfeito, então, pessoal. Tenham uma boa noite.